Nesse vídeo você vai aprender a deixar os seus gráficos, até mesmo os seus relatórios mais dinâmicos. Que tal você, no mesmo gráfico, conseguir utilizar mais de um tipo de medida? Então, um exemplo, você está vendo esse gráfico, se eu seleciono como quantidade, ele vai mudar as informações para quantidade. Se eu seleciono em reais, ele vai mudar as quantidades para reais. Ele vai estar utilizando o mesmo gráfico com essas duas medidas diferentes. Então, como você deixa o seu filtro e relatórios ainda mais dinâmicos? Então vem comigo para mais esse vídeo, eu vou te ensinar isso passo a passo. Bom, eu me chamo Elito Oliveira, seja muito bem-vindo ao canal. Não se esqueça de se inscrever, ajude esse canal a crescer cada vez mais. Além disso, de ativar as notificações, deixar os seus comentários com sugestões de novos vídeos para que eu possa estar avaliando. E para que a gente consiga deixar o nosso relatório nesse formato dinâmico, né, com essa opção desse filtro dinâmico, então, primeiro, a gente vai começar seguindo alguns passos. E o primeiro passo vai ser o seguinte: eu vou estar indo aqui nessa aba em branco, para que a gente realmente comece do zero. E a gente vai começar criando essa tabela. Eu coloquei o nome de seleção medida. O que seria essa tabela seleção medida? Ela é aonde eu defino aqui o nome, né, daquele filtro, então que se é quantidade, se é reais, não pode ser o nome que você desejar, se a medida vai ser dólar ou se vai ser quilos, então aqui não importa, aqui é onde a gente vai definir a nossa tabela do filtro. E para que a gente crie essa tabela, a gente vai vir aqui em página inicial, inserir dados, e eu vou clicar aqui em inserir dados. E aqui ele fala, olha, eu tenho a coluna 1 e tenho a linha 1. Eu vou estar aumentando uma coluna. A primeira coluna eu vou dar 2 cliques e vou escrever o nome de unit. E a segunda eu vou colocar o nome ID. E agora eu vou aumentar para 2 linhas apenas. A primeira eu vou colocar como quantidade e o ID 1. E a segunda eu vou colocar com o símbolo do reais e eu vou colocar o ID 2. Terminando, eu venho aqui em carregar. Só que eu não renomeei ele, trouxe como tabela 1. Eu vou clicar aqui nela novamente, com o botão da direita, e vamos vir aqui em renomear, colocar o nome, seleção, medida, vou colocar esse 2 no final. Então já está com o nome alterado. Então agora a gente precisa criar uma medida para que ela entenda quando a gente fregar tanto em quantidade quanto em reais, e é essa medida que a gente está, né? É essa condição que a gente está clicando. Então o que a gente precisa fazer? Eu vou clicar aqui com o botão da direita, vou colocar nova medida, e dentro de nova medida eu vou colocar o nome de medida selecionada, eu vou colocar o 2. E o que eu quero? Vou apertar o Shift Enter para ir para a segunda linha, e eu vou colocar aqui a nossa medida select valor. Então qual que é a coluna que a gente quer selecionar? É a coluna unit, só que é a da seleção medida 2, que é a que a gente acabou de criar. Eu vou estar selecionando ela. E o que eu vou colocar aqui? Eu vou falar, olha, quero que sempre traga o que tiver selecionado na unit. E se não tiver nada selecionado, qual informação você quer fazer? Vou colocar aqui uma vírgula, que seria um resultado alternativo, caso não tenha nada selecionado, nenhum valor. Eu vou colocar a informação de reais. Eu vou colocar aqui o símbolo do real. Então, um exemplo, se tiver sem nenhum filtro, eu quero que sempre traga reais. Se tiver com nenhum filtro, eu quero sempre que traga quantidade. Então, essa vai ser a minha condição padrão, né, para o cálculo que a gente vai fazer logo mais. Aqui o Enter. Mas por que isso? Né? Por que dessa medida? Deixa eu fazer aqui para você um exemplo muito rápido.
Eu vou criar aqui um cartão. Eu vou trazer o valor dessa medida. Veja que ele já trouxe aqui com RS, não tem nada selecionado. Mas se eu colocar aqui um filtro, e dentro do filtro eu coloco aqui o unit, quando eu clico em quantidade, ele muda para quantidade. Quando eu clico em valor, ele muda para valor. Quando eu deixo sem nenhum filtro, ele deixa aqui o símbolo do reais. Completando, como exemplo, então por isso que a gente criou essa medida. E agora o que a gente precisa fazer? A gente precisa criar as nossas medidas de cálculos. Então aqui eu vou criar uma medida para somar a quantidade de vendas e também uma outra medida para somar o valor dessas vendas. Então, como que a gente vai fazer isso? Botão da direita, nova medida. Dentro de nova medida, o que eu preciso fazer? Eu vou colocar o nome dela. Eu vou colocar aqui o nosso hashtag, quantidade venda. Vou colocar um 2, eu já tenho a 1. Eu vou apertar o Shift Enter para a segunda linha. Vou colocar a condição de soma, que seria o sum. E eu tenho que falar qual que é a coluna que eu quero somar. Uma coluna que a gente quer somar é essa coluna aqui, quantidade vendida. Então, vou estar colocando o nome dela e ele já vai fazer um filtro avançado e já traz para a gente, olha, tem um nome aqui que tem quantidade vendida. A gente vai estar selecionando essa coluna que a gente vai somar e eu vou clicar agora no Enter. Beleza, a gente já tem aqui. Vou clicar com o botão da direita, nova medida. E agora a gente vai querer colocar aqui nosso tag, valor da venda 2, nada igual, Shift Enter para ir para a segunda linha. E eu vou também criar uma coluna de soma. E dentro dessa coluna de soma, eu quero somar qual coluna? A gente quer somar a coluna valor venda. Então eu vou escrever aqui o nome valor venda. Veja só. Vou apertar aqui para fechar a fórmula e vou dar um Enter. Pronto, então a gente já tem a nossa medida quantidade de venda 2 e valor venda 2. Agora a gente vai criar a nossa medida automática. O que seria a nossa medida automática? Eu vou colocar aqui em nova medida novamente. E aqui é onde a gente vai deixar ela dinâmica para que quando a gente coloque essa medida automática dentro do nosso gráfico ou cartão, ele vai fazer essas combinações para que quando o flag em quantidade ele traga o valor da quantidade ou quando o flag em reais ele traga o valor de reais, assim como qualquer outra condição que você pode estar desenvolvendo. Eu vou até escrever o nome dela, vou colocar aqui o nome dessa medida de valor alto 2. E quais serão as fórmulas que a gente vai utilizar? A gente vai utilizar uma fórmula muito conhecida que é o nome de Switch. E aqui a gente precisa colocar uma expressão. Qual que vai ser essa expressão que a gente vai estar definindo? Vai ser verdadeiro. Então, eu vou estar escrevendo como verdadeiro. E o que eu quero? Eu vou colocar aqui para ir para a próxima etapa. Então, qual que é o valor que eu quero retornar para o resultado? Qual que é o valor que a gente quer? O valor que está na coluna nossa medida selecionada. Você lembra que a gente criou uma fórmula medida selecionada? Então, vou falar aqui, olha, dentro da minha medida selecionada, pode ser nesse exemplo 2, eu quero que ele traga para mim o valor, né? Vou abrir aqui aspas para definir qual que é o nome. Quero que ele traga para mim sempre quantidade. Então, quando eu tiver selecionado quantidade, eu vou colocar aqui ponto, qual que é o resultado? Então, toda vez que eu tiver na minha medida selecionada a caractere quantidade, ou nome quantidade, eu quero que ele traga o valor que é a nossa medida quantidade vendida 2. Então, vou começar a escrever o nome dela e ela vai trazer. Então, quando ele identificar o nome quantidade, ele vai trazer o valor da quantidade de venda 2. Vírgula. Um segundo valor? Ah, não. O segundo valor agora seria o quê? Eu escrevi a fórmula Swift novamente. Eu vou escrevendo aqui. Vou colocar também verdadeiro. E dentro de verdadeiro, o nosso valor vai ser da seleção medida. Aqui no mesmo padrão de cima. E agora, ao invés de quilos, a gente vai colocar o símbolo do reais. Tá. Qual que seria o nosso segundo valor? Seria o que? Olha,
se não tiver nada selecionado, se não tiver nem a medida, nem o caractere quantidade, nem o caractere reais, qual cálculo, qual informação você quer trazer? Qual que é o resultado? Então, qual que foi o padrão que a gente colocou de início? Foi o reais. Então, eu sempre vou deixar aqui o reais. Porque antes eu vou só atualizar essa daqui. Vai ser a nossa valor venda 2. Então, que seria agora aqui o nosso segundo resultado. Também seria valor venda 2. E eu vou fechar a nossa fórmula e vou dar o Enter. Então veja que ela não deu nenhum erro. Eu vou aqui, agora a gente vai testar trazendo para o nosso Power BI aqui, formato de gráfico. Então eu vou estar criando primeiro um gráfico de barras. Eu vou trazer aqui a nossa medida, né, que está com o nome valor alto 2. E eu vou trazer aqui a informação de data de vendas por o eixo Y. Só que data de vendas eu vou trazer apenas a informação do ano. E a gente tem os 3 anos. Eu vou vir rótulo de dados, eu vou colocar aqui rótulo de dados. Vou deixar os valores sem nenhuma exibição de unidade, aqui em nenhum, para que a gente veja o número todo. E agora eu vou criar aqui um filtro. Dentro desse filtro eu vou trazer a informação que seria a informação da seleção medida 2, seria o nosso unit. Então olha só, quando eu clico em quantidade, ele ajustou as informações para a gente para quantidade. Quando eu clico em reais, ele ajustou as informações para a gente para reais. Então dessa forma você vai deixar o seu relatório ainda mais dinâmicos. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e até uma próxima aula.